Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Hoje no Contos do Além, você vai ouvir a história de Aristides o Caçador. Aristides é um homem casado. Ele morava com a família, esposa e 2 filhos, na região nordeste do Rio Grande do Sul, numa cidade conhecida como Campos de Cima da Serra. Naquele lugar, Aristides plantava e criava alguns animais e cuidava das suas terras de uma forma que ele precisava também impedir que o lugar fosse invadido por javalis. Aristides sempre gostou de caçar e, pelo menos 2 vezes por semana, durante a noite, ele saía pelos campos e pelos vales da região em busca de javalis ou qualquer outro animal. Gostava de caçar para sua sobrevivência, mas infelizmente Aristides também fazia a caça predatória. Ele possuía um quartinho no fundo da casa, onde havia um refrigerador. Ali ele mantinha a carne da caça resfriada para que pudesse conservá-la por muito mais tempo. Numa madrugada, Aristides estava deitado, dormindo, enquanto a esposa dele chacoalhou o seu corpo e disse baixinho: Aristides, tem alguém mexendo no quartinho lá do fundo. Ainda sonolento, Aristides levantou-se e foi vagarosamente até a janela no fundo da casa para espiar se havia realmente alguém mexendo nas coisas lá atrás da casa. Quando Aristides olhou pela vidraça da janela, ele viu uma jovem com aparência de índia, mas ela tinha os cabelos vermelhos. E ela estava parada em frente do pequeno quartinho onde ele guardava a carne da sua caça. A mulher começou a acenar para Aristides para que ele saísse e fosse até ela. Como se estivesse hipnotizado, Aristides caminhou até a porta, abriu, saiu da casa e avançou até perto daquela jovem desconhecida. Ele parou e ela começou a falar com ele. Enquanto isso, lá dentro, a mulher do Aristides, preocupada, também levantou-se e foi até a parte de trás da casa para saber o que estava acontecendo. Ao chegar na cozinha, ela encontrou a porta aberta, por onde Aristides, o marido dela, havia saído. Sem acender a luz, ela foi bem devagar e começou a olhar para o esposo, que estava com atitudes suspeitas. Ele estava fazendo gestos confusos, ela não conseguia entender. Ele acenava com os braços, balançava a cabeça, como se estivesse conversando com alguém. E realmente ele estava, porque a esposa dele conseguia ouvir algumas palavras. Ela só não soube dizer o que ele estava falando, porque ela não conseguiu ouvir. Alguns minutos depois, Aristides entra no quartinho, apaga a luz, fecha a porta e, cabisbaixo, caminhando lentamente, ele retorna para dentro da casa dele. Ao chegar na cozinha, a esposa, curiosa, pergunta a ele com quem ele estava falando, ou o que ele estava fazendo, e por que daqueles gestos que ele fazia. E numa noite de lua cheia, eles saíram pelo campo em busca de caça. Havia muitos javalis naquela região que estragavam as plantações, e eles precisavam caçá-los para diminuir o volume, e assim as plantações e os pequenos animais que eles criavam estariam a salvo dos ataques daqueles bichos. Eles caminharam por um longo caminho e chegaram no vale que era banhado por um lindo rio. Já era madrugada. No meio da mata saía o barulho de grilos e corujas que cantavam ao redor daqueles homens. E cansados, disseram que não voltariam para casa.
mas que levantariam um acampamento naquele lugar onde estavam. E ali eles dormiriam e pela manhã eles retornariam para seus lares. Enquanto todos estavam dormindo, Aristides começou a ouvir algum assobio. Ao longe, ele pensou em acordar os amigos e o primo dele, mas decidiu ficar quieto, só observando e escutando aquele som que parecia cada vez mais próximo dele. De repente, um assobio estridente cortou os ares daquele lugar, que chegou a doer o ouvido daquele homem que ainda estava acordado. Quando ele pensou em chamar os amigos, uma jovem com os cabelos vermelhos apareceu em pé ao lado dele e disse: "Eu te avisei. Você não poderia ter vindo até aqui em busca de caça." Aristides começou a se bater no lugar onde ele estava deitado, porque ele queria se levantar e não conseguia, queria falar, mas não conseguia chamar ninguém. E aquela jovem, conhecida como a Caipora, segurou nos pés do Aristides e começou a arrastá-lo para o rio. Aristides começou a ficar desesperado, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele imaginava que a mulher queria afogá-lo naquela água. E ela continuava arrastando o corpo dele e estava já bem próximo do rio. Por sorte, alguns javalis que estavam no meio da mata se assustaram com alguma coisa, saíram correndo e acabaram pisoteando nos amigos do Aristides que estavam deitados no acampamento. Com a gritaria, com a correria daqueles bichos, aqueles homens acordaram e viram o corpo do Aristides rolando um barranco, indo em direção ao rio. Aqueles homens ficaram em pé, desceram correndo, porque imaginaram que ele tivesse tido um ataque epilético e estava rolando barranco abaixo e iria cair na água, e o risco de se afogar era muito grande. Aqueles homens chegaram rapidamente ao lado de Aristides e o seguraram pelos braços. Aristides estava com os olhos abertos e queria falar, mas sua voz não saía, apenas resmungava. Alguns segundos depois, aqueles homens colocaram o Aristides sentado sobre a grama, e enquanto ele recobrava os sentidos, ele foi falando sobre a mulher que apareceu ao lado dele e o arrastou até perto do rio, e provavelmente ela queria que ele se afogasse naquela água. Depois de alguns minutos, Aristides já estava melhor. Então eles pegaram seus cavalos, montaram, e antes mesmo do amanhecer, eles retornaram até a casa onde eles moravam. Quando Aristides chegou na casa dele, encontrou a esposa e os 2 filhos acordados, e eles estavam assustados e disseram que alguém entrou no quartinho lá do fundo da casa, quebrou a porta, arrancou toda a carne do refrigerador, jogou no terreiro para que os cachorros pudessem comê-las. Aristides ficou preocupado e perguntou se eles tinham visto quem era que fez aquilo, mas eles disseram que não viram ninguém. Ouviram apenas o barulho. Levantaram para ver. A porta do quartinho estava aberta e a carne dos animais que estavam congeladas parecia que saíam sozinhas lá de dentro e se jogavam no terreiro para que os cachorros pudessem pegá-la. Então Aristides percebeu que aquela visão que ele teve foi algo verdadeiro que aconteceu, que aquela moça, aquela jovem que se apresentou como sendo a Caipora, a protetora dos animais, dos campos e dos vales, realmente era verdadeira, por mais que somente ele tenha visto aquela mulher. E agora foi comprovado com o que aconteceu
lá no quartinho no fundo da casa dele, onde ele guardava a carne da caça. E também porque os amigos e o primo dele viu ele sendo arrastado lá no vale por alguma coisa invisível que o levava até o rio para afogá-lo. Daquele dia em diante, Aristides decidiu que nunca mais sairia para caçar. Ele mudou completamente o hábito e depois de algum tempo, Aristides e a sua família mudaram-se daquele lugar onde eles viviam e foram em busca de uma nova vida no estado de Minas Gerais.